era muito rara e as visões não eram frequentes. Palavra do Senhor rara, sem visões, ou visões muito frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar acostumado, cujos olhos começaram a escurecer-se a ponto de não poder ver. Próximo. Deitou-se também Samuel no templo do Senhor, que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. Próximo. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar. Ele se foi e deitou-se. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-se. Porém Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Próximo. O Senhor tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então Eli entendeu que era o Senhor quem o chamava. Quero ouvir um amém? Que coisa fantástica. Quero falar um pouquinho sobre esse texto. Quero dividir a vida do profeta Samuel em duas partes. Esta é a primeira parte. E aqui nos diz que Samuel era pequeno, criança, e ele estava no templo do Senhor. As visões não eram frequentes, não tinham visão, e a palavra do Senhor era rara. Rara. Duas coisas que não podem acontecer. Quantos concordam que na sua vida você vai ter visões frequentes do nosso Deus? Toda semana Deus vai falar com você, toda semana Deus vai te dar visão, toda semana a palavra do Senhor vai manifestar a tua vida. Dê uma salva de palmas, dê uma salva de palmas. Igreja, nós não podemos nos acostumar com essas duas situações: palavra rara, visões não frequentes. Nós não podemos nos aclimatar neste ambiente aonde essas duas coisas acontecem. Eli, um velho sacerdote, ele não percebeu que ele estava vivendo numa realidade escura, triste, dura, uma realidade distante de Deus, embora ele fosse sacerdote. Não deixe que a palavra de Deus seja rara na sua vida. Não deixe que as visões não sejam constantes. Levanta a sua mão e diga: fala comigo, Deus. Diga: eu quero ter visão. Põe a mão no teu olho e fala: Senhor, abre meus olhos para eu enxergar. Que eu tenha visão espiritual, que eu tenha visão do meu chamado, que eu tenha visão do meu propósito, que eu tenha visão do desafio que tu tens para a minha vida, em nome de Jesus. Que eu tenha visão. As corrupções que se sucederam, os problemas que vieram, e foram muitos. Se você ler essa história aí, você vai ficar impressionado. Os filhos do sacerdote estavam desviados. A arca do Senhor foi levada na guerra pelos filisteus. Eles tiveram muitas perdas. Sabe por quê? Porque quando a visão é muito rara e a palavra do Senhor não é frequente, você vai esperar. Sem a palavra do Senhor você não tem. Sem a visão você não tem direção. Sem a palavra do Senhor você não tem força. Então diga: visão. A visão traz direção. Então diga: visão traz direção. E a palavra do Senhor traz força. Mais forte. Jesus falou para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não vive pelo pão, você vive pela palavra que Deus planta no teu coração. É essa palavra que te leva para frente. Então, o sacerdote Eli, ele não percebeu que ele criou um ambiente doentio, que ele criou um ambiente que estava matando as pessoas, enfraquecendo as pessoas. Amém, bispos? Amém, pastores?
Nós não podemos permitir que a sua célula, que a sua equipe, que a sua família tenha essa realidade, que a sua igreja, você que está me acompanhando online aí em todas as nossas igrejas, Sara, você do Sara online, né? Sede online, você da TV, você da rádio, você que me acompanha pelo Sara Play, não importa. Você não pode permitir que a ausência, essas duas ausências, entre e aculture na sua família, que aculture na sua vida. Você levanta, toma café, entra no carro, entra no metrô, sai correndo igual um maluco, né? Não medita, não estuda, volta para casa, cansado, à noite, né? Se joga na cama para dormir, de vez em quando vai na célula, vem na igreja, e a rotina. Quanto tempo faz que Deus não fala contigo? Quanto tempo faz que Deus não te dá uma palavra? Você perdeu o brilho do desafio da vida, né? Sem visão, não havia visão, não tem direção. Por que você está trabalhando nisso? Ah, não sei. Hábito. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Ah, não sei. Hábito. Você não pode fazer as coisas por rotina. Você vai fazer as coisas por chamado de Deus e propósito na tua vida. Você não pode fazer as coisas por rotina. Você não vai fazer as coisas porque você não tem direção, hábito apenas, pelo hábito. Não, você vai fazer porque Deus tem um propósito. Porque Deus te deu uma direção. E aí, tudo é diferente. Força para cumprir aquela visão, palavra do Senhor, palavra gostosa. Às vezes é uma canção. A palavra de Deus está em tudo, né? Ela está numa frase, ela está numa ideia, num pensamento, ela está numa frase de um louvor. A palavra de Deus está numa pregação. A palavra de Deus está em todo lugar. Maravilhosa a palavra do Senhor. Então aqui diz que naquele ambiente Deus foi trazer resgate. Nós estamos no ano do resgatador. Quantos querem que Ele traga resgate para a tua vida? Diga aleluia. E sabe como Deus fez para resgatar aquele povo, aquela situação? Ele usou uma criança consagrada, nazireu, pela sua mãe, pelo seu pai, para o templo. Samuel tinha, alguns dizem que era 8 anos, outros dizem que ele tinha 10, alguns dizem até que ele tinha 13 anos. Ele era muito pequenininho. De alguma maneira, Samuel era criança. E uma noite Samuel escutou uma voz. E a voz dizia o quê? Samuel, Samuel. Ele se levantou e correu para onde? Para Eli. Ele correu para Eli. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Uau! Quantos discípulos nós temos aqui? Levante a sua mão, deixa eu ver você. Oxe, olha que coisa linda. Uma salva de palmas para vocês, discípulos maravilhosos, fantásticos. 3 vezes. Ele ouviu uma voz e corria para onde? Seu líder. Quando você ouve a voz de Deus, você corre para onde, campeão? Vai correr para o seu líder. Eu vou para o altar, Deus vai falar comigo. Deus vai me dar uma direção. Não. Samuel não tinha essa arrogância. Samuel não tinha esta independência. Ele corria para a voz de Eli que ele conhecia. Sabe por quê? A voz de Deus que saiu no tom, no sotaque da voz do sacerdote. Ele achava que era o sacerdote que estava falando com ele. Não era? Era Deus. Deus fala com você na voz do seu sacerdote. Não é fantástico isso? Deus fala conosco na voz dos sacerdotes. O sacerdote, ele foi levado pelo seu líder, pelo seu sacerdote, a ouvir de Deus. Ele foi levado, mas ele ouvia a voz do seu sacerdote. Ele correu para ele. Quanta gente, quando ouve a voz de Deus, vira independente, arrogante. Quanta gente que escuta
um toque do Espírito Santo e acha que já sabe mais que seu pastor, mais que seu líder, que acha que sabe mais que todo mundo, e corre, né? E vai fazer as coisas por conta própria. Samuel não fez isso. Samuel foi para seu sacerdote, que era autoridade sobre ele, e falou: você me chamou? Estou aqui à sua disposição. E ele falou: não, não te chamei, volta, dorme. Voltou, dormiu, de novo a voz. Nova voz. Aí vai lá e fala: Senhor, porque o teu servo te escuta. Quantos querem escutar a voz de Deus aqui? Começa treinando os seus ouvidos, ouvindo o seu líder. Começa treinando teus ouvidos, ouvindo teu líder. Olha o versículo 19. Olha quem Samuel tornou-se. 19 a 21. Olha o versículo 19. Olha o que Deus construiu nesse rapazinho. Olha o que Deus fez na vida desse menino. Olha como Deus edificou a vida dele. Olha o que ele se tornou, gente. Crescia Samuel. Quer dizer, olha, o texto está pegando ele pequenininho. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Deus treinou os ouvidos de Samuel de tal maneira, ele estava tão treinado, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Como assim? Todas as palavras, profecias, todas as direções que Samuel dava, todas as orientações, aonde Samuel trazia luz, Deus honrava. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Sabe por que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus? Porque ele foi treinando pelo seu líder. Ele treinou seu ouvido escutando o seu pastor, aprendendo a conversar com eles, né? Ouvindo seus mentores. E ali ele cresceu. E o Senhor era com ele, e nenhuma das suas palavras deixou cair por terra. Posso dar uma palavra profética para você? Deus vai honrar as palavras que Ele pôs no seu coração. E essas palavras não são... Você não vai se tornar um grande profeta. Não precisa ser isso. Deus vai te honrar porque você vai dizer: eu vou comprar aquela empresa e a minha empresa vai faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Essa palavra vai cumprir, não vai cair por terra. Deus vai te falar: vai lá e começa uma célula estratégica, vai lá e abra uma célula, vai lá que eu vou te dar, e Deus vai te cumprir. Tudo que Deus falou com você, tudo que Deus colocar no teu coração se cumprirá. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe que eu sou físico, né? Sou bispo aqui, mas sou professor em física. E eu sempre ouvi a voz de Deus. E eu não sabia que curso que eu fazia. Estava noivo, namorando a bispa Lúcia. A gente queria casar. Eu precisava de um curso, fazer o curso universitário. Meu pai queria que eu fizesse medicina. Muita pressão na família, medicina. Eu sempre fui o cara meio cabeção. Nunca precisei de livro, nem de pouquíssima anotação. Só levava uma Bíblia quando eu me converti para minha aula, todas as aulas, todas, segundo grau, todo. Escrevia as fórmulas no rodapé da Bíblia, todas as matérias. Então na minha Bíblia tinha tudo, todas as fórmulas, né? E aí, minhas notas eram muito boas. Esses dias a Lúcia estava lembrando que eu dei aula particular para ela. E cobrei. Tinha que pagar. Bichinha tinha dinheiro, tinha família rica. Eu era um cachorro vira-lata, não tinha nada. Ela falou: você lembra que você deu aula para mim? Eu falei: não lembro não. Mas ainda cobrou, você cobrou de nós, da minha mãe. Então, as minhas notas eram muito boas. Impressionante. Fazia prova. E aí a galera, foi assim que eu comecei a evangelizar. E eu falei para ela me falou até o valor. A aula custava R$80 por aluno. Tinha lá ela mais uma prima ou mais duas, eu não sei os detalhes. E no final eu tinha que ouvir a Bíblia. No final eu tinha que ler a Bíblia e orar com elas. E foi assim que eu comecei a evangelizar a minha mulher. Depois a gente encontrou.
Depois a gente encontrou depois num parque de esporte, onde fazia-se educação física, jogamos um pouquinho de vôlei, e ali começou. Então, e um dia, eu não sabia o que Deus queria de mim, eu era confuso, eu só sabia evangelizar, pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus. Eu não sabia, fiquei assim, Deus, que curso que eu vou fazer? Eu vou fazer medicina, um curso grande, longo, né? Eu gosto de ajudar pessoas, mas meu tempo, né, estava escasso demais, o ministério me consumindo, que eu era líder da Mocidade para Cristo, jovem demais. Então, eu fiquei muito confuso. E aí a gente começou a namorar, e um dia eu falei, Deus, o Senhor tem que me dar luz, o Senhor tem que me dar direção, que curso que eu faço? E eu conheci um pastor, pregador chinês, discípulo do Atmani, chamado Christian Chen. E o Christian Chen, ele era professor da Universidade da Califórnia, UCLA, e veio ficar 6 meses na USP como professor convidado, treinando os físicos brasileiros em física geral e relatividade geral. Ele dava 3 matérias. E ele era um homem da palavra, profundíssimo. Meu Deus, eu encantei com a unção do Cristo, a mente dele. Ele era um cara muito doce, né? Morreram muitos amigos na China, na perseguição, no golpe comunista de Mao Tse Tung. A igreja foi dissipada, o principal líder deles, o Atmani, morreu na Chego, primeira opção, licenciatura, primeira opção, bacharelado. Ele falou, se você fizer bacharelado, você vai ter que sair daqui, porque aqui não tem empresa, aqui não tem projeto. Goiás é muito fraco nisso, vai ter que ir para São Paulo. Mas se você fizer licenciatura, você forma, você pode dar aula em cursinho. Eu falei, eu já sou professor de cursinho. Então, melhor ainda, tu vai dar aula em cursinho, você vai ganhar uma grana boa. Está namorando? Eu falei, já quase noivo. Eu falei, ixi, já foi. Faz cursinho, faz bacharelado, que você vai dar aula no cursinho. Quem sabe você passa num concurso desse aí. Depois, 6 meses depois, você forma em bacharelado. São só 6 matérias a mais. Falei, a voz de Deus. Cheguei lá e falei para a menina, bota aí, licenciatura, depois bacharelado. E foi exatamente o que eu fiz. Termino o curso de licenciatura, novembro, fechou. Dezembro eu entro na faculdade lá para pegar meu diploma. Tinha um cartaz escrito, concurso para professor auxiliar da Universidade Federal de Goiás. Inscreva-se. Cheguei lá, olhei o negócio, cheguei para a menina e falei, escuta, eu posso me inscrever? Quem é você? Eu formei agora, estou aqui. Não é proibido, mas sua chance é 0. Mas não é proibido. Falei, não é proibido não, então eu vou pôr meu nome aí. Põe meu nome aí. Quanto que é a inscrição? Baratinha, R$20, uma coisa assim. Paguei, me inscrevi no concurso. Concorri com um doutor um cara que era PhD de São Paulo ali. Esqueci o nome daquela cidade. Uma cidade que tem excelentes cursos de física lá. Um doutor de lá, 2 mestres da UNB. E só eu. Imagina, de Goiás, recém-formado, a banca toda de doutores. Quem passou? Robson Rodovalho passou. Sabe que idade eu tinha? Eu tinha na época 24 anos de idade. E todos eles, os outros, tinham quase 40 anos de idade. Vai entender os propósitos de Deus? Visão de futuro. Toda vez que Deus te dá uma palavra, Deus te dá a chave lá na frente. 7 anos, 5 anos, 10 anos, 3 anos. Deus te dá uma chave que vai abrir o teu futuro. Não anda sem a palavra de Deus. Não anda sem a visão. Porque isso vai matar teu futuro. Você pode não entender nada. Mas obedece ao Espírito Santo. O resto Deus vai fazer. E sabe o que aconteceu? Todos os meus amigos que me criticavam, você acredita que no próximo semestre eu estava sendo professor? Eles não acreditavam.
e aluno, porque eu fui terminar minhas últimas 6 matérias para o curso de bacharelado. Nunca aconteceu isso na universidade, mas aconteceu comigo. O que você vai viver, nunca ninguém viveu. Não precisa, porque o chamado é para você, o propósito é para você. Não precisa. Não precisa. Enquanto todo aquele ambiente que Samuel vivia, do templo, eles viviam num ambiente muito ruim. Os filhos do sacerdote aprontando, muito pecado. Mas Samuel saiu daquilo. Samuel falou: eu não quero viver isso. Eu quero viver uma nova realidade de uma fé viva. Quantos querem viver uma realidade de uma fé viva? Saia do ambiente tóxico da internet. Saia do ambiente tóxico dos barzinhos. Saia do ambiente tóxico da gozação, da meninada. Imagina a cara da moçada, da galera, quando me viu. Tudo o que eu falei se cumpriu. Falei que ia passar. Sabe o que aconteceu? Quando eu fiz o vestibular, a universidade me ligou. O diabo, quando quer mexer, mexe, sabe? Mexe. A universidade me ligou, departamento pessoal. Falou: você é Robson Rodovalho lá? Sou. Ligaram para minha tia, que mandou um recado para minha mãe. Marcaram. Naquela época não tinha muito telefone acessível, mas deu um número que eu estava de uma tia. Ligaram lá. Sabe o que eles falaram? Você não quer trocar seu curso? O que é isso? Porque a sua nota foi boa. Você pode entrar para medicina nos primeiros 10 colocados. Você tem certeza que você não quer medicina? Eu falei: não, eu quero física. Passei para física. Amo física, vou fazer física. Meu pai quase morreu. Porque tudo que meu pai queria era me ver com um jaleco. Fiz física, passei, me tornei professor da universidade. E vou te falar uma coisa: o status de professor universitário, para mim, naquela época, que crente era burro, crente era ET, só tinha gente ignorante, só tinha gente perrapado. O status que eu construí, não só em Brasília, não só em Goiânia, Brasília, todo o Brasil, todos me respeitavam. Por quê? Porque eu era um professor graduado, eu tinha por trás da minha fé, eu tinha um conhecimento, eu tinha renome, né? Isso, posso falar com toda simplicidade e humildade, isso marcou o Brasil, porque eu fui o primeiro, né, a viver isso, com cara aberta. Sou pastor, sou líder, né? E hoje é uma honra ser líder dessa nação. Não só eu, todos. Quantos milhares de pastores nós temos hoje? Quantos milhares de cientistas? Esses dias eu fiz uma live com os reitores evangélicos. Sou amigo de todos. São mais ou menos uns 20. Todos, né? Ajudei vários deles como amigo. Então, tudo isso foi construído por uma carreira. Sabe por quê? Porque eu quis ouvir a voz de Deus antes de construir o meu futuro. Eu quis ouvir a palavra de Deus. Eu nunca abri mão da direção, da visão e nem da palavra do Senhor. Diga comigo, visão, direção, palavra do Senhor, força. Olha para teu amigo ao teu lado, fala assim: você precisa desesperadamente dessas duas coisas. Olha o próximo versículo para mim, o 20. Olha o 20. Todo Israel, olha o que um garoto que escuta a voz de Deus faz. Todo Israel, de Dan até Berseba. Dan está lá no sul. Berseba, lá no norte. Conheceu ou reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Honra a Deus, Deus vai honrar você. Honra a Deus, honra seu chamado, honra o que Deus está falando com você. Não viva sem direção, não viva sem luz. Mas onde eu vou ouvir? Escuta, começa escutando seu sacerdote. Seu sacerdote vai te levar a ouvir a voz de Deus.
Comece escutando quem ora por você, quem te ama, quem quer o melhor para a sua vida, quem quer te abençoar. Comece fazendo isso. E receba a palavra na igreja, nas células, nos revisões de vida, no IV, porque cada vez que você recebe uma palavra, você recebe força. Força. A luz traz direção, né? Visão traz direção. E a palavra do Senhor traz força. Quando você tem direção, sabe aonde vai. Quando você tem força, energia, você chega rapidinho, você vence tudo, você vence os obstáculos, você vence as dificuldades. Quando você olha para trás, você já chegou. Você já vai ultrapassar. Você vai fazer mais. Deus vai te dar mais. Você vai ter uma empresa muito maior. Você vai ter um patrimônio 2, 3 vezes maior. Você vai ter uma célula, uma equipe gigante. Tudo que Deus te falou vai ser abundantemente grande. Agora, quero te dar mais um versículo. Quero te dar mais um versículo aqui. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Nesse capítulo 3 de Gênesis, no versículo 9, projeto 9 e o 10 para mim. Você vê Deus chamando um homem, como Deus chamou o menino. Deus chamou Samuel, e Samuel disse o quê? Eis-me aqui. Agora Deus está chamando Adão, como ele chamou Samuel. Olha a resposta. Chamou o Senhor Deus ao homem, Adão, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. O que aconteceu? Tive medo e me escondi. Não esconda da voz de Deus. O sucesso de Samuel foi porque ele não se escondeu da voz de Deus. Ele correu, como ele não sabia como escutar Deus, como ele não sabia como ouvir Deus, ele correu para quem podia ajudá-lo. Quem era o líder dele? O sacerdote dele, Eli. E ele fez a decisão mais correta. Você não vai conseguir discernir o mundo espiritual novinho. O mundo espiritual às vezes confunde a gente. Mas você tem um líder que vai te ajudar. Mas você tem um pastor, um bispo que te ama e que vai te instruir nesse caminho. Qual é a diferença de Samuel e Adão? Adão teve medo. Já viu gente que tem medo da vontade de Deus? Não, eu não quero entregar minha vida para Deus, porque se eu me entregar, eu vou casar com aquela Maria doida lá. Eu não quero casar com ela. Se eu entregar minha vida para Deus, Deus vai fazer com que eu faça teologia. Eu não quero fazer teologia. Deixa eu te dar uma palavra, olha para mim. Deus nunca vai atropelar sua vontade. Deus vai atrair sua vontade. Nunca. Uma coisa que você não precisa é ter medo da vontade de Deus. Você não precisa se esconder. Tem gente que tem medo, né? Eu não quero fazer tal curso. Se eu me entregar muito, eu vou ser muito crente. Quando eu me converti, tudo que eu falei para Deus e para o meu líder eu vou converter. Realmente agora Deus me tocou, eu sei. Amém. Mas eu nunca vou ser um pastor. Eu nunca vou pedir oferta. Misericórdia, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Fui um pastor muito mais cedo do que eu imaginava, porque eu já tinha jovens que eu cuidava deles, só não era ordenado como pastor. Mas imagina, aprendi a mover em fé na área financeira, recebendo sementes de pessoas que me amavam, que queriam me ajudar, sem eu nunca ter pedido. Mas Deus mandava pessoas, porque eles viam tanto de jovens que estavam comigo, queriam me ajudar. Adão se escondeu, Adão teve medo. Joga seu medo fora. A vontade de Deus é o melhor lugar para você. E Deus nunca vai atropelar a sua vontade. Ele vai te dar essa mulher que você quer, se ela for a perfeita vontade de Deus. E se não for, tem alguém bem melhor te esperando. Não só mulher não, homem também.
Ah, eu quero é ele, eu quero é fulaninho, eu quero fulaninha. Não, presta atenção. Se Deus fechar a porta, não empurra. Isso não é providência, isso é livramento. Isso é livramento. Confia, deixa as águas rolar. Deus vai te dar um cara mais bonito, mais rico, mais crente, mais líder, mais espiritual. O que mais você quer? Hã? Tem sentido isso? Adão disse: eu ouvi a tua voz e eu tive medo. A voz de Deus nunca pode gerar medo em nós. A voz de Deus não gerou medo em Samuel. Pelo contrário, quando ele escutava a voz, gerou disposição dele servir, disposição dele se apresentar. Quando algo mexe com você, uma pregação, um louvor, né, uma palavra, não se esconda, se apresente. Adão se escondeu, Samuel se apresentou. E você vai fazer o quê? Cada um de nós temos escolhas, cada um de nós temos decisões, e são essas escolhas pequenininhas, viu gente, que você acha que é bobaginha, são elas que têm a chave ou não de 5 anos depois, 3 anos depois, 10 anos lá na frente. Coisas pequenininhas. Se você se apresenta, você vai pegar chaves. Se você se esconde, você vai perder oportunidades. Onde tu está, Adão? Tive medo da tua voz. Não, eu vou para a igreja, mas não quero entrar muito, não. Não quero muitas ser líder de célula, não. Não quero. Não precisa ter medo, porque Deus tem o melhor que você pode imaginar para você. Não precisa ter medo. Feche seu material, põe a mão no seu coração, faça assim, todas as igrejas conosco, e diga comigo: Pai, no nome de Jesus, eu quero responder e me apresentar quando a tua voz falar ao meu coração. Me ajuda, Senhor, de alguma maneira dizer: eis-me aqui, Senhor, tu me chamastes. Pai, treina meus ouvidos, põe a mão nos seus ouvidos, tá? Todas as igrejas, você que está pelo SAR online em casa, você que está no sede online, você que está pelo Sara Play, põe a mão e diga: treina meus ouvidos para ouvir a sua palavra. Eu preciso de luz para me trazer direção, e eu preciso da tua palavra para me trazer força para chegar aonde tu queres, Pai. Em nome de Jesus, faça meu milagre, dá-me as chaves do futuro, em nome de Jesus, chaves deste ano ainda, de vitória e sucesso,